O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Anúncio da Páscoa e das festas móveis de 2025. Irmãos caríssimos, sabei que pela misericórdia de Deus, assim como nos alegramos pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, também vos anunciamos a alegria da ressurreição do mesmo Jesus, nosso Salvador. No dia 5 de março, iniciareis o jejum da Sacratíssima Quaresma com a quarta-feira de cinzas. No dia 20 de abril, celebrareis com alegria a Santa Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 1º de junho, ocorrerá a Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 8 de junho, a festa de Pentecostes. No dia 19 de junho, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. No dia 30 de novembro, será o primeiro domingo do advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Reverendo Diácono Rodrigo, caríssimos irmãos e irmãs,
Hoje a igreja se une, não é, nessa jubilosa celebração da solenidade da Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ocasião esta em que Nosso Senhor, criança, ainda um bebê, naquele afastado ainda, não é, do rei Herodes, manifesta toda a sua glória. E não se manifesta por si, embora poderia ter feito assim. Sendo Deus, ele poderia lá se manifestar luminoso. Podia ali acontecer algo extraordinário com aquela criança, fazendo com que todos os pastores, seus pais, todos que ali viam o menino, pudessem ver algo de extraordinário, algo de divino. Mas não é assim que acontece. Deus, para manifestar a sua divindade naquela criança, ele vai se valer de 3 homens, de 3 pagãos vindos de uma terra distante. Esses homens, ao chegar, ao buscar o Cristo, eles já prenunciam com aquilo que eles trazem, com aquilo que acontece no percurso, o que viria a acontecer com o nosso Senhor. No percurso, eles já são interceptados por Herodes, por um rei deste mundo, já demonstrando que esse mundo vai odiar aquele menino como odiou tanto que o matou. Depois, quando eles chegam lá, eles apresentam para o menino aqueles presentes, o ouro, o incenso e a mirra. Apresentando esses presentes, eles vão dizer que Cristo é Deus, que ele é rei e que ele será morto. Quando eles dão para o menino Deus o incenso é oferecido somente para os deuses, para a divindade. Na cultura judaica, incenso era oferecido somente a Deus, nas oblações e libações, etc. Aqui é oferecido para esse bebê, para essa criança que é aqui, sustentado pela mãe. Isso que é um absurdo, não é? Aquele que sustenta, é um texto que a gente reza na liturgia das horas. Aquele que sustenta os pássaros no céu, deixa ser sustentado no colo de sua mãe, deixa-se ser sustentado por uma manjedoura. Depois oferecem para ele o ouro, o símbolo da realeza, o metal nobre, dizendo que ele é rei. Claro, logicamente, evidentemente, se ele é Deus, ele é rei da sua própria criação. Ele é o verdadeiro rei, aquele que rege com verdadeira autoridade, aquele que move, porém não é movido por nada, e apresentam a mirra, que é um presente, um sinal estranho. Entre o incenso da divindade, o ouro da realeza, tem a mirra, que é o sinal de morte. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que João vai dizer, João Batista, a respeito do Cristo. É isso que vai atrair o coração de Santo André para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, eis o homem, o Cordeiro que foi enviado por Deus para ser sacrificado pelos nossos pecados, para nos amar até a última medida, até o exagero, até a loucura de ser pregado numa cruz. E nesse exagero, não é, do amor de Deus, esse exagero encontra uma resposta generosa não da parte dos judeus, vai encontrar uma resposta generosa da parte dos pagãos. Cristo vem para os judeus, ele vem primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas acontece que vêm os pagãos e passam na frente. Olha que interessante, são homens de uma terra distante que vão lá para encontrar o Messias, para encontrar aquele que haveria de vir. Os judeus sabiam de uma possível vinda. Parece que os judeus sabiam onde é que nasceria o menino Deus, o Messias, melhor dizendo, o Salvador de Israel. Mas o que eles fizeram? Nada. Eles só sabiam, só possuíam conhecimento, mas nada fizeram. Os magos não, esses estudiosos não. Eles obtiveram conhecimento, e o que eles fizeram? Agiram de acordo com o conhecimento. E agindo de acordo com o conhecimento, eles obtêm o presente, o grande prêmio que aquele menino tinha ali, trouxe para nos dar. A gente diz, não é, que foi eles que deram presente para o menino Jesus, mas na verdade quem ganhou presente foram os magos. Eles ganharam a possibilidade de serem chamados filhos de Deus. Eles, ao chamarem aquele menino de Deus, dizer que ele era Deus, aquele menino Deus os convidava a participar de sua divindade com ele. Quando aqueles magos deram para o menino Deus o ouro, simbolizando, reconhecendo a sua realeza, aquele menino Deus convida aqueles magos para participarem da realeza, entrarem no reinado de Cristo com ele. E quando eles oferecem para o menino a mirra, o sinal de sacrifício que ele faria, o menino também vai convidá-los a fazer esse sacrifício. Diante da oferta, da participação nossa, da divindade do Cristo, da participação nossa do reinado de Cristo, o preço do sacrifício, o sacrifício que nós temos que fazer, a mortificação que nós temos que fazer, não é nada.
é fichinha. Uma tradição bonita que vem nesse dia é a tradição da Folia de Reis. Inclusive, agora, após a missa, após a celebração, nós teremos aqui esse momento, a apresentação deles aqui, visitando o presépio aqui da Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Eu não sei se todas as Folias de Reis são assim, me parece que não, há algumas variações. Mas essa que vem aqui eu conheço bem, ela é bem antiga, é lá do bairro de onde eu vim. E como é que funciona? Nessa época do ano, eles passam de casa em casa, eles batem nas portas das casas para visitar o presépio. É muito curioso, né? De onde é que vem isso? Parando para pensar, não é? Por que tem esse costume de vir alguns homens, 3, vestidos de máscara, com roupas coloridas, visitando os presépios, cantando aquelas músicas tradicionais, antigas, e pasmem, são músicas populares, aqueles 25 de dezembro, etc., sem erro teológico nenhum. Não foi professor de teologia que escreveu, não foi composta nas universidades essas músicas, mas elas não têm erro de teologia. Por quê? Porque elas brotaram de uma experiência genuína de fé. Tudo aquilo que brota de uma experiência genuína de fé é bom, é verdadeiro, é justo, eleva a nossa alma a Deus e não contém erro. Esses homens, eles vão batendo de casa em casa e vejam, é como se aqueles homens, não é, os magos, os estudiosos, quando eles voltam, me parece que tem até uma tradição assim, bonita, que diz que eles meio que se disfarçam para não serem reconhecidos, apanhados por Herodes. Mas no caminho, é como se eles nunca voltassem para a terra deles. Eles não voltam mais. Por que eles não voltam? Porque o coração deles não consegue se distanciar do menino Deus que estava no presépio. Então eles passam numa rua e qualquer casa que tiver a presença do menino Deus no presépio, eles não conseguem resistir. Por isso eles vão quase que intrometidamente, bate a porta e pede entrada. Não pedem dinheiro, não pedem um copo de café, não pedem água. Pedem para quê? Para eles adorarem o menino Deus no presépio. Ficaram tão ligados àquele momento, ficaram tão ligados àquela visita que eles fizeram ao menino Deus, que o coração deles pulsa por nosso Senhor Jesus Cristo, é atraído constantemente para Ele. Isso é uma vida piedosa. Uma pessoa que é piedosa, te fala, fulano é muito piedosa. A verdadeira piedade é essa, ter o coração inclinado para Cristo, a tal ponto que nós não resistimos à sua presença, não resistimos ao chamado dele, nos tornamos sensíveis a ele, escutamos a sua voz em qualquer lugar, a sua presença em qualquer lugar, mesmo não vendo a pessoa que tem um coração inclinado para o Cristo já o possui. Assim como esses homens, não é? Piedosos que sentem a presença do presépio, do menino Deus nas casas, não conseguem resistir, e atrevidamente, eu digo assim, o sentido é um pouco meio de atrevimento, sem serem chamados, eles batem na porta e pedem para deixar entrar. Nós assim também possamos tomar desse exemplo, dessa piedade desses homens, e se nós não temos esse coração ainda, peçamos esse coração a Deus, para que Ele nos dê um coração tão generoso e verdadeiro como o coração desses homens, para que nós saibamos reconhecer a presença do Cristo. E quando nós reconhecermos a presença do Cristo, correr atrevidamente até Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.